Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde. Olá, Gabi. Chegando, pessoal. Gabriele. Olá, Larice. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês me ouvem? Entendem? Me veem? Digam aí se sim, por gentileza. Estamos ao vivo, mais uma série Almoço com o Professor. Nós, de nossa parte, estamos aqui estimulados a prover os senhores, sejam alunos atuais, alunos que já passaram pela graduação, agora são advogados, são estudantes de concurso público. Estamos aqui devotando um tempo à solidificação dos estudos de direito empresarial. Enquanto o pessoal vai chegando, temos aí o pessoal entrando, eu gostaria de falar algumas palavras até o pessoal ir entrando aos poucos, depois o pessoal reclama que está perdendo. Gostaria de fazer uma abordagem inicial dizendo aos senhores que quando nós nos decidimos por realizar um estudo ou de devotar um pouco de tempo ao estudo, ou como estamos fazendo agora, pessoal, na hora do almoço, se dedica a assistir a aula, né, a entender um pouco melhor algo que não entende, o faz por pura opção, né? Vocês, quando decidiram entrar aqui nessa live, se decidiram por dedicar tempo ao estudo. Então façam de cabeça, o façam com dedicação. Hoje nós temos várias opções de distrações e hoje gostaria que os senhores ficassem focados no que nós vamos falar, no estudo comprometido, no estudo sério do direito empresarial. Estamos aqui direcionados no estudo, na data de hoje, ao estudo do direito empresarial, em específico aos estabelecimentos empresariais. Vamos falar sobre ponto comercial, vamos falar um pouquinho sobre shopping center e nome empresarial. Pretendemos ser sucintos, porém precisos naquilo que é mais importante. Tanto nas provas quanto nos concursos públicos, a matéria que gira em torno desses temas tem alguns pontos-chave. Dediquem ao estudo dos pontos-chave no primeiro momento e avancem no estudo de maneira organizada e aprofundada. Mas saibam o básico. Nesse primeiro momento, gostaria de começar então, tem um pessoal que já entrou bastante gente. Gostaria de lembrar os senhores que inicialmente nós falamos no primeiro bimestre a respeito da figura do empresário. Nós definimos empresário com precisão quando estudamos o artigo 966 e traçamos todas as nuances daquele artigo 966. Estudamos cada palavra e ao final nós verificamos que existem dois tipos de empresário. O empresário pessoa física, que é o empresário individual, e o empresário pessoa jurídica. O empresário pessoa física, ele ele tem apenas uma massa patrimonial. O patrimônio pessoal e o patrimônio que ele chama da empresa é uma coisa só. A realização de um CPF, a obtenção de um CPF não desnatura esta natureza jurídica. É importante lembrar isso. Mais para frente, quando formos estudar direito societário, em específico na data de hoje, o nome empresarial. Já o empresário pessoa jurídica, ele se divide em sociedade empresária ou ERELI. Nesse caso, existem duas massas patrimoniais. Uma massa que a gente chama de patrimônio particular e outra massa que é o patrimônio da empresa. Obviamente que esta massa patrimonial da empresa é que responde pelas obrigações assumidas. Então, dito isso, nós podemos avançar e dizer que existem alguns institutos que nós definimos desde o começo, desde a primeira aula, em poucas palavras. Nós dissemos que, por exemplo, o empresário individual é um indivíduo, nós falamos que o ponto comercial é um local, nós falamos que o título de estabelecimento é a placa, nós falamos que a empresa é a atividade, nós falamos que o nome empresarial é a identificação e o estabelecimento comercial foge um pouco dessa sintética definição e nós dissemos que o estabelecimento empresarial é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos para a realização da empresa.
Então, já de início, nós vemos que o estabelecimento comercial ele assume uma importância maior no cenário da teoria geral da empresa. Então, dito isso, nós podemos dizer que o estabelecimento comercial ele envolve este conceito de bens corpóreos, também chamado de tangíveis, que podem ser tateados, tocados porque são materiais, e os incorpóreos, que são os intangíveis, que não podem ser tocados, mas que possuem valor econômico, dos quais eu destaco o próprio ponto comercial. O ponto comercial é um bem incorpóreo. A marca, também dissemos também que é o sinal, em uma palavra, ela também é um bem incorpóreo. Então, esse conjunto de itens, de maneira organizada, forma o conceito de estabelecimento empresarial e nós falamos isso repetidas vezes. Nós definimos ainda a figura do aviamento. O aviamento é a capacidade que a empresa tem de gerar lucros. Veja, não é o que ela tem de patrimônio apenas, é tudo aquilo que se pagaria pela empresa. Esse valor que vai mediar entre o valor contábil, o valor patrimonial e o valor que as pessoas pagariam por essa empresa, disse aviamento. Nós dissemos em sala do exemplo da Apple. Quanto será que vale a Apple? Ora, existem diversos valores a serem apurados. O valor, por exemplo, contábil, aquele dos levantamentos do que há no nome da Apple, é um valor. Mas o quanto as pessoas pagariam pela Apple? Talvez $1 trilhão? Obviamente que esse valor de $1 trilhão não é o valor que está contabilizado nos livros mercantis da Apple. Dito isso, nós podemos avançar e diferenciar quando dissemos a respeito da freguesia e da clientela. A freguesia ela está ligada à conveniência, à facilidade, enquanto que a clientela está ligada à fidelidade. Todo aquele cliente que se desloca da onde ele está para ir até o estabelecimento empresarial é chamado cliente. Nós demos o exemplo em sala das cabeleireiras para as meninas, que saem da onde estão, do bairro em que estão, às vezes vão até outras cidades para encontrar aquela cabeleireira que vai dar jeito no seu cabelo, que vai fazer aquele bombilong e que vai fazer aquela chapinha sensacional. Dito isso, nós avançamos no que eu chamo de o coração do estabelecimento empresarial. A parte que mais vai cair para você é a questão do trespasse. O trespasse, já de começo, vocês não podem esquecer que o trespasse se refere à compra e venda. Compra e venda do estabelecimento comercial, do estabelecimento mercantil. E nós temos que, quando existe uma transação, uma compra e venda de um estabelecimento, e portanto o trespasse, nós temos que analisar se o empresário é solvente ou insolvente. Se ele for solvente, se ele possuir mais bens do que dívidas, ele terá, portanto, a liberdade de realizar o trespasse no momento que ele quiser, da forma como ele quiser, sem pedir a bênção a nenhum dos credores. Porém, quando o empresário for insolvente, ele terá que realizar a notificação dos credores, que poderão se manifestar expressa ou tacitamente no prazo de 30 dias. O que pode acontecer é de você estar dentro de uma questão, um problema, e você se esquecer que a necessidade da notificação só ocorre quando o empresário for insolvente. Não precisa fazer a notificação quando o empresário for solvente, não se esqueça disso. Com relação aos créditos, no momento que ocorre o trespasse, todos os créditos que devem ser pagos ao longo dos tempos deverão ser pagos para o adquirente desde a publicação do trespasse. Existe norma específica no 1149 do CC. 1149 do CC vai falar que a partir da transferência e não da assinatura do contrato de trespasse, haverá transferência também dos créditos. O mesmo raciocínio nós temos com relação às dívidas, mas chama a atenção. Se a parte principal do segundo bimestre é o trespasse, dentro do trespasse, a disciplina, a normatização das dívidas é o ponto principal. Eu diria que é o núcleo do núcleo desta matéria. Olha só, se
nós temos um trespasse, as dívidas deverão ser pagas pelo adquirente desde a publicação do trespasse. Ora, essas dívidas que o adquirente tem que pagar são as dívidas, segundo o Código Civil, são as dívidas contabilizadas. O pessoal está falando que está travando, está ruim a internet. O pessoal deu um feedback, por gentileza. Tá boa aqui, beleza? Se estiver travando, vocês falem para mim. Vamos continuar. Olha só, as dívidas devem ser pagas pelo adquirente, desde que contabilizadas, com exceção das dívidas trabalhistas e tributárias, que mesmo que não estiverem contabilizadas, elas deverão ser pagas pelo adquirente. Então, esta é uma parte importante. Nós temos outra mais importante. Veja só. O alienante responde com o adquirente, solidariamente pelo prazo de 1 ano. Se não houver o pagamento das dívidas, o credor poderá executar solidariamente o alienante ou o adquirente pelo prazo de 1 ano, contado das dívidas vencidas, contado esse 1 ano, das dívidas vencidas da publicação do trespasse ou das dívidas vincendas do vencimento de cada uma delas. Então fique atento com relação a este ponto. Com relação à cláusula de não restabelecimento. A cláusula de não restabelecimento, prevista no artigo 1147 do CC, vai dizer que você, alienante, não pode restabelecer-se no mesmo ramo de atividade pelo prazo de 5 anos. Ora, isso é um tanto quanto óbvio quando se trata de negócios em que existe a possibilidade de obtenção de captação de clientes. Nós dissemos um exemplo de uma padaria de uma cidade pequena que é alienada. Ora, o alienante, se montar uma padaria nesta mesma cidade, poderá, em razão do nome já feito anteriormente, enquanto era empreendedor, enquanto era empresário proprietário desta padaria, poderá, em razão desta nova abertura, captar os clientes e deixar com que o adquirente fique sem os clientes que ele almejava quando despendeu dinheiro na compra da padaria. Então, esta é uma abordagem que fique bem atento, fique bem claro. A cláusula de não restabelecimento, pelo prazo de 5 anos, diz que o alienante não pode se restabelecer no mesmo ramo, mas ela deve ser aferida caso a caso. Veja, nós temos o exemplo de essa mesma padaria poder ser alienada na cidade de São Paulo. Quando o alienante obtém o dinheiro, o proveito desta padaria e se desloca a um outro bairro distante, não há por que aplicar essa cláusula de não restabelecimento, uma vez que não haverá a captação indevida de clientela. Então fiquem espertos, porque nas questões de provas e concursos isso pode cair. Não acredito que caia numa questão fechada, de múltipla escolha, mas pode ser que caia numa questão aberta em que você possa fazer esse tipo de ponderação. Talvez numa questão da segunda fase da OAB. Com relação aos contratos vigentes, deve-se dizer o seguinte: se o estabelecimento empresarial tinha contratos de fornecimento, de prestação de serviço, esses contratos subsistem, ou seja, o adquirente se subroga nos direitos do contratado, do contratante. E todas as cláusulas, todo o contrato então que vinha vigendo passa a ser honrado pelo adquirente. A ressalva se faz com relação aos contratos personalíssimos, como por exemplo os contratos de franquia. Nos contratos personalíssimos existe a possibilidade deste contratante revogar, rescindir esse contrato em razão justamente do caráter pessoal, personalíssimo da figura que contratou lá no início, que é do adquirente. Ora, esse contratante pode não querer que o adquirente faça parte da relação contratual com ele e com isso realizar a rescisão do contrato. Nós falamos da proteção, entramos agora no ponto comercial. O ponto comercial, em uma palavra, doutores, é o endereço, é o local. Então fiquem atentos com relação a isso. Em uma palavra, local.
Ora, quando existe interesse no estudo e na proteção ao ponto comercial? Quando o empresário realiza empresa em prédio alheio. Quando o empresário realiza empresa em prédio próprio, o próprio direito de propriedade, os direitos reais, o direito civil, se encarrega de proteger esse proprietário, esse empresário proprietário, por meio das ações possessórias, por exemplo. Mas, quando o empresário exerce empresa em prédio alheio, ele pode ser surpreendido após um longo período exercendo empresa. Ele pode ser surpreendido pelo pedido do proprietário do prédio que devolva esse prédio e ele entrar numa situação dramática. Então você, enquanto advogado, você, enquanto juiz, pode se deparar com esse tipo de drama. O empresário que tem o seu ganha-pão em uma propriedade alheia pode ser compelido a sair desse imóvel. Existem, obviamente, requisitos para que este empresário inquilino possa forçar a vontade, se contrapor à vontade do proprietário e impedir a retomada do prédio. O que ele pode fazer, ele, empresário locatário, é postular a chamada ação de renovação compulsória ou ação renovatória. A ação de renovação compulsória ou ação renovatória faz surgir quando há direito de inerência ao ponto. Notem bem, direito de inerência ao ponto ou apenas direito de inerência, que sobrevém quando estiverem presentes os requisitos do artigo 51 da Lei de Locações, a Lei 8245 de 91. Ela vai dizer que é necessário que haja um contrato escrito, um contrato de locação escrito, que pelo período mínimo de 5 anos esse empresário exerça empresa no mesmo prédio. Aliás, desculpe, por 5 anos no mesmo prédio e 3 anos no mesmo ramo de atividade. 5 anos no mesmo prédio, 3 anos no mesmo ramo de atividade. E que esta ação seja proposta dentro de 1 ano a 6 meses antes do término do contrato de locação. Se o contrato de locação se vencer no dia 1º de janeiro, a ação deve ser proposta entre 1º de janeiro e 31 de junho do ano anterior ao encerramento do contrato de locação. Trata-se de um prazo decadencial. O prazo decadencial, ele não admite interrupção e nem suspensão. Por analogia, ele se compara a um tiro de um revólver. Nenhum tiro de revólver senão quando encontra o seu destino. Então, este é o prazo decadencial da ação renovatória e de ação de renovação compulsória, que é a mesma coisa. Já caiu em segunda fase de prova de OAB. Já disse isso aos senhores. Fiquem atentos para vocês, heróis, que vão fazer a prova da segunda fase em empresarial. Fiquem ligados com relação à ação renovatória. Já passando para o shopping center. O shopping center, um tema muito caro àqueles aficionados consumidores, em especial as meninas, gostam de levar os namorados, os maridos e deixá-los esperando nas frentes das lojas. Então preste atenção, esta parte da aula é especial para vocês. Nós temos aqui que o shopping center de criação norte-americana, ele teve o propósito de centralizar em um único local a maior quantidade de lojas de diferentes marcas e de ramos de atividade empresarial para facilitar o consumo, para estimular o consumo. Você normalmente vai ao shopping para comprar um livro de direito empresarial e sai de lá com uma meia, vai almoçar na praça de alimentação, compra uma camisola, compra um sapato novo e esse tipo de prática é feita de maneira proposital, justamente para reunir em o mesmo local a maior quantidade de lojas e estimular o consumo. Esta tentativa de mistura de vários ramos de atividade no mesmo local é denominado pela doutrina de tenant mix, que é a mistura de inquilinos. A mistura de inquilinos é o tenant mix.
Esta mistura de inquilinos é de atribuição do dono do shopping center e ele o faz atendendo às regras de mercado, a ascensão e queda de determinadas marcas, por exemplo. Então ele pode retirar dali, retirar uma marca, colocar outra que está em ascensão e este é o tenant mix. Agora nós entramos um pouco mais específico no contrato de locação, que prevê uma série de direitos para o dono do shopping center e coloca o empresário lojista numa posição um pouco defensiva, o que fez com que alguns questionassem o contrato de locação como sendo um contrato de adesão, quando na verdade não é. Não é esta a leitura que fez a jurisprudência, mas uma maneira de se normalmente negociar as cláusulas do contrato. Então, portanto, não é um contrato abusivo. A primeira cláusula que consta no contrato de locação, do contrato de locação, é justamente o 13º aluguel. Nós temos não 13º salário. Todo mês de dezembro, o lojista é obrigado a pagar, além do aluguel do mês, o 13º aluguel em razão dos movimentos excessivos que se fazem neste período do ano, que é o período de Natal. Existe ainda a necessidade do lojista empresário se associar à Associação dos Lojistas. Isso é uma obrigatoriedade. E contribuir para o fundo de comércio, para o fundo de promoção, desculpe. O fundo de promoção é o valor arrecadado para que se realizem determinadas atividades para se chamar ainda mais os clientes para o shopping. Então tem lá sorteios de carros de luxo, a instalação de parquinhos, a promoção de determinadas festas interessantes que são realizadas normalmente no estacionamento dos shopping centers. Então, essa é a destinação do fundo de promoção. Não é o dono do prédio, o dono do shopping que paga, não. São os próprios lojistas com o fundo de promoção. Existe ainda a necessidade do pagamento do condomínio. As despesas ordinárias de luz, água, segurança, jardinagem, limpeza, são todas pagas pelos lojistas, são rateadas entre os lojistas. E por último, o que gera uma certa divergência jurisprudencial, doutrinária, existem quesilas aí jurídicas, é a chamada res sperata. A res sperata, também chamada de luvas, é o pagamento que se faz para o dono do shopping center pela possibilidade que o lojista tem de se estabelecer em um local em que existe clientela já formada e uma estrutura já estabelecida. Então, esta é a res sperata. Não podemos cobrar a res sperata em locais que não são shopping centers. Então, vejam só, existem quesilas algumas lides, que questionam o pagamento indevido da res sperata em razão do local que o lojista foi instalado não ser efetivamente um shopping center, que não guarda as características dos shopping centers. Então, dito isso, nós encerramos o shopping center e avançamos para o estudo do nome empresarial. O nome empresarial tem proteção constitucional. O artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal prevê expressamente a proteção ao nome empresarial num contexto em que quer evitar que existam captação de clientela, vedação à concorrência leal. Então, a proteção constitucional se faz justamente para tornar o ambiente empresarial saudável, salutar ao capitalismo. Vejam só, a previsão da proteção legal infraconstitucional, agora nós estamos dizendo, se dá entre o artigo 1155 e 1168. São aí 13 artigos que os senhores devem ler. Mas não se esqueçam da lei da banda do Big Brother. Como se chama a banda do Big Brother, doutores? RPM, Registro Público das Empresas Mercantis. RPM, Registro Público das Empresas Mercantis. Lei 89.300
34 de 94. Lá nós vamos ver, por exemplo, que existe a previsão expressa do princípio da veracidade e do princípio da novidade, para dizer que o nome empresarial deve ser totalmente novo para se evitar homonímia, confusões de nomes de empresários e um empresário assumir uma responsabilidade pelo outro. E também o princípio da veracidade. A composição do nome empresarial deve ser feita em face de sócios que compõem o quadro societário. Se um sócio está no quadro societário, ele deve constar do nome empresarial. Caso contrário, ele não deve figurar no nome empresarial sob pena de responder aí pelas naturais de civil, responsabilidades eventualmente penais que ele possa assumir. Também é importante dizer que nós temos que enfrentar a questão da possibilidade ou impossibilidade da alienação do nome empresarial. É possível alienar o nome empresarial? Não! Assim como nós não podemos vender os nossos nomes civis, os nossos nomes de batismo, os nossos nomes de registro, nós também não podemos alienar o nome empresarial. Isso porque, por força do artigo 52 do Código Civil, nós estamos a dizer que o nome da pessoa jurídica também é um direito da personalidade. E como tal, nós devemos entender que o nome empresarial é inalienável, imprescritível e assim sucessivamente. A previsão expressa que veda a alienação do nome empresarial está no artigo 1164 do Código Civil. Passando adiante, eu gostaria de dizer aos senhores que fiz uma abordagem num quadrinho que nós vamos mostrar logo a seguir a respeito dos tipos de nome empresarial. O nome empresarial se divide em dois, firma e denominação. Então, firma é espécie de nome empresarial. Nunca diga, eu vou na firma, eu vou à firma, porque você está dizendo que você vai ao nome. Isso sob o ponto de vista técnico-jurídico. Então, prime pelo cuidado na explanação dos termos jurídicos. Não troque alhos por bugalhos. Então, dentro do contexto da firma e da denominação, nós podemos elencar que a firma se divide em firma individual e firma social. A firma individual é destinada ao nome do empresário individual. Já a firma social, para as sociedades empresárias cuja todos os sócios ou alguns deles tenham responsabilidade ilimitada. Já a denominação, ela prima pela consistência de ter sócios que respondem limitadamente. Então eu fiz um quadrinho aqui para vocês, eu gostaria de mostrar nesse momento. Vou virar a câmera momentaneamente. Tá aqui o quadro, Palmeiras ali. Vamos colocar aqui um quadrinho. Vamos lá, olha só, nós temos aqui os tipos societários. Sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada. Seus sócios respondem ilimitadamente. Elas não têm registro na junta comercial. E, portanto, as sociedades em conta de participação não têm possibilidade nem sequer de ter nome empresarial. Já as sociedades em nome coletivo são aquelas que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. Então, vejam aqui, é somente com firma social ou razão social. Já as sociedades em comandita simples também têm sócios com responsabilidade ilimitada. Temos os sócios comanditários e sócios comanditados. Os sócios comanditados são aqueles com responsabilidade ilimitada e, portanto, respondem com o nome firma social. Já as sociedades em comandita simples, existe o favor legal de serem elas ou firma ou denominação. Já as sociedades limitadas e a Eireli
podem ter nome empresarial de firma ou denominação. E por último, a sociedade anônima é somente escrita na junta comercial com denominação. Lembrando que o empresário individual possui firma individual. Então, voltando aqui, nós temos que fazer umas considerações finais para dizer que no empresário individual a composição do nome se faz ou com o nome por extenso ou com o nome abreviado. Acrescenta-se ao nome empresarial o ramo de atividade, se o empresário quiser. Já na firma social, nós temos aí a colocação de nome por extenso ou nome abreviado, a colocação do ramo de atividade de maneira facultativa e, obviamente, que é possível, é necessário se colocar ao final o tipo de sociedade que se trata. É possível também que o sócio seja acrescentado ao nome empresarial apenas um nome de sócio e, em razão de existirem outros diversos, é possível que se coloquem a expressão companhia, por extenso ou abreviadamente. Já na denominação, nós temos o chamado elemento fantasia. O elemento fantasia é uma expressão linguística, como, por exemplo, Gato Preto Chocolates Premium, Gato Preto Chocolates Premium Limitada, ou ainda Cê que Sabe Motel Sociedade Limitada, e por aí vai. Pessoal, estamos encerrando neste momento esta live que é mais uma da série Almoço com o Professor. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer a minha tarefa de encerrar corretamente aqui e salvar esta aula para colocá-la no YouTube. Existem algumas questões que nós poderíamos aventar. Contrato entre inquilino e lojista e dono do shopping center seria relação de consumo? Não, não é relação de consumo. A relação de consumo pressupõe fornecedor e consumidor, o que não se enquadra na figura. Dois empresários não podem se encaixar nesse procedimento, nesse tipo de caracterização. Praça de alimentação é o mesmo procedimento? Exatamente. Não há diferenciação entre lojistas de lojas de roupas, sapatos e de praça de alimentação. Mais alguma questão? Não. O Tavinho também veio. Eu estou contente aqui, pessoal. Ainda médicos e empresários interessados nessa matéria. Fiquem com Deus. Logo, logo teremos mais novidades no canal. Assinem lá. Breno Dores, o canal do Tabelião. Fiquem ligados, hein, pessoal? Beijão, até a próxima.